Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Tô com a Márcia. A invenção da família tem por autor a Deus. É da vontade dele que estejamos juntos e unidos. A família é a parte do seu propósito em nossas vidas. E para falar da importância da família e do seu propósito, estamos com o pastor Dario Brunet, que ele é membro aqui da nossa igreja, pastor aqui do Projeto Vida Nova de Irajá, pai do pastor Tiago Brunet, do Marcos Brunet e do Daniel Brunet, 3 filhos homens. Que bacana isso. Pastor Dario, qual a importância de termos ou estarmos em uma família nesses dias tão turbulentos? Pastora Márcia, primeiramente eu quero dizer que a família é uma extensão divina. Logicamente é um propósito de Deus. E eu creio que Deus estabeleceu a família como parte integrante dos sonhos dele. E eu tenho certeza que Deus tem uma aliança com a nossa família. Deus tem uma aliança com a nossa família. E eu sempre digo que existem coisas importantes na nossa família, coisas que precisam acontecer. A primeira coisa que eu entendo é que nós precisamos entender que os céus governam a favor da nossa família. Coisa interessante, os céus governam. Nossa família precisa estar alinhada com os céus. E às vezes eu me pergunto, poxa, quantas coisas precisam ter numa família para ser próspera, bem-sucedida? Eu sempre digo que tem algumas características importantes. A primeira característica que eu posso afirmar é que tudo começa em casa. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é o poder da instrução na família. Eu tenho falado muito isso, pastora Márcia, do poder da instrução, porque só tem transformação com instrução. É verdade. E a Bíblia, que nos ensina essa instrução, que é a melhor direção, é a melhor instrução que nós temos. E a Bíblia diz, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir e guiarei com meus olhos. Deus nunca tirou os olhos da nossa família. Impressionante. Eu estou feliz porque eu estou vendo o que Deus tem feito na vida de muitas famílias na nossa nação. Amém. Então, a nossa bússola, a nossa regra, não tem jeito, amados. É a Bíblia, é a palavra de Deus, que nos ensina, nos direciona. E ali estão os princípios do Senhor para a nossa família. A referência que eu tenho, pastor Dario, de uma instrução da família é o Salmo 128, que ali fala do esposo aos filhos, não é verdade? É verdade. Por isso que nós devemos viver em função do reino de Deus. Nós temos que entender que nós precisamos implantar a cultura do reino de Deus. Quando nós entendemos o poder da instrução que começa no culto familiar, eu sempre cito isso, o culto familiar é poderoso, porque aí você planta o futuro dos teus filhos. É no culto familiar que você conecta teus filhos com a vida eterna, cria raízes profundas do reino de Deus na vida dos seus filhos. É ali que você traz, mostra, instrui, dá estabilidade financeira, emocional, espiritual para os seus filhos. É tremendo o poder da instrução em casa. Aí você acha que já está até respondendo onde a minha família coopera no meu crescimento espiritual e pessoal. Eu cito 2 coisas que para mim são fatores preponderantes. Primeiro, o culto familiar. Eu volto a falar no culto familiar, o poder que tem o culto familiar. Como eu falei, cria raízes profundas do reino de Deus. A segunda escola dos nossos filhos é a escola bíblica dominical. Eu tenho falado muito sobre você, papai e mamãe, trazer seus filhos para participar da escola bíblica dominical. Plante o futuro dos seus filhos. Você vai colher filhos poderosos nessa geração. É verdade. E os nossos professores, eles estão bem alinhados, com essa pós-modernidade aí, estratégias, estão tendo estratégias para prenderem as crianças, para elas poderem ouvir, serem ensinados a palavra de Deus. Não tem jeito, é a Bíblia, a nossa regra. E ali no Salmo 128, pastor Dario, eu estava aqui, você estava falando, eu estava pensando, ali ensina o pai
ao filho, depois quando ele crescer, ser um adulto, ele vai ser guiado, ele vai ver o exemplo, né, do seu pai como um homem que teme ao Senhor, e ele vai comer do fruto do seu trabalho, porque o pai está lhe ensinando, está sendo exemplo, na verdade. Olha só. Então, por isso Tremendo que eu falo, isso. é verdade, por isso que eu falo do poder da instrução. É. Eu vejo que as famílias que querem ser vitoriosas, elas precisam colocar em prática a instrução, porque toda transformação, ela vem pela instrução, não tem como. Se você quer ter uma família vitoriosa, dê instrução. É verdade. E aí tem o exemplo da mãe, que é a videira frutífera. Aí a filha vai seguir o exemplo da mãe, porque a videira frutífera, a videira aponta para a vida, né? Aponta para a alegria, né? E ao redor da nossa casa, ninguém reconhece um trabalho de uma esposa, de uma dona de casa, é ou não é? Mas ali o Senhor está vendo, né? A videira frutífera está ao redor da sua casa, trabalhando, né? Estando em vigilância, sendo como radar, vendo as ameaças, né, do inimigo sobre a sua família. E a filha está ali acompanhando, vendo o exemplo da mãe. Né? É interessante. Há uma importância muito grande na vida da mãe, da esposa. Eu digo sempre que existem 3 coisas importantes na família, que é a paternidade, precisa ter paternidade, mulher sábia e precisa ter um altar de adoração. São 3 coisas que influenciam o crescimento da família. Uma família que quer ser próspera, uma família que quer ser bem-sucedida, precisa entender os princípios de vitória. E um desses princípios é entender que os céus governam a nossa família. É verdade. E os pais parecem que estão perdendo essa comunhão com Deus, os ensinamentos que eles têm que ter com seus filhos e deixando que as redes sociais os ensinem, né? A televisão, os bombardeios aí que estão em cima dos filhos, procurar ver o que seu filho está fazendo, o que seu filho está vendo, as amizades, não é importante isso? Com quem eles estão andando? Eu creio, pastora, que o pai ele foi chamado para trazer a proteção para os filhos, a provisão e o destino profético. Essa é a responsabilidade do pai. Eu tenho feito e digo muitas vezes isso, que pai não pode sair de casa. Tudo que o diabo quer é tirar o pai de casa. Quero dizer, você que está nos ouvindo, pai, olha, fica firme, porque Deus tem promessa para a tua família. A tua família está debaixo de promessa. Aliás, Deus prometeu à tua família vida e vida em abundância. Deus prometeu salvar toda a sua família. Deus prometeu vida eterna para toda a sua família. Por isso a tua responsabilidade, pai, é muito grande. Você é um espelho, né? Você é a esperança dos seus filhos. Amém. Hoje em dia nós estamos vendo famílias que não estão firmadas na rocha, porque qualquer vento, qualquer tempestade, né, qualquer pressão aí do mundo sobre a família, né, parece que o pai e a mãe não têm aquela firmeza, né, não conseguem perseverar, não conseguem ficar, poxa, insistir, não, vamos aqui, vamos resolver esse problema, né? Estão mas pastora, deixando. Eu creio, é verdade, mas eu creio que o que falta na família brasileira hoje, na família, é instrução. Por isso que eu digo, se você instrui a família, a vitória é garantida. Então falta instrução. Eu digo sempre que toda instrução ela é seguida de promessa. Queria uma instrução, todo mundo conhece, é o Mateus 6,33. Olha, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Então existe riqueza de promessas para a nossa família na palavra de Deus. Nós precisamos entender o poder da instrução. Foi o que você falou, o culto doméstico, né? Esse aí é um princípio que está faltando em muitos lares, né? Em muitas famílias. É a intimidade com o Senhor, é a oração, é a busca, né, da família ali junta, unida,
Isso aí é verdade. questão de sobrevivência, É não tem verdade, jeito. porque a intimidade, ela traz revelação. É claro. E quando o pai começa a se tornar íntimo, aliás, eu digo sempre que existem algumas coisas que você precisa ter na sua casa, você precisa ter intimidade com o Pai Celestial. E eu pergunto, quanto tempo você gasta com o teu Pai Celestial? Será que você tem entrado no teu quarto, no secreto? Como a Bíblia diz, Deus trabalha com portas fechadas, entra no teu quarto, fala com o teu pai que está em secreto, teu pai que está em secreto vai ouvir e vai te recompensar publicamente. Então existem algumas instruções que os pais não estão cumprindo e aí a família está sofrendo. É isso aí. E antes que a sua família seja destruída, né, vocês, em nome de Jesus, perseverem na comunhão com o Senhor, né, na oração junto à sua família. Ah, não tem tempo, né, é o ativismo, né, tomando conta. Tem que ter a prioridade no reino de Deus. É verdade. Eu acho que os pais precisam treinar, voltar a treinar os seus filhos a amar e a temer a Deus. Porque a Bíblia diz lá no livro de Deuteronômio que, como eu falei agora, toda instrução tem uma promessa e quando você treina os teus filhos a amar e a temer a Deus, aí a Bíblia fala que eles vão ser prósperos e bem-sucedidos nessa geração. Que coisa tremenda. E você já está respondendo aqui a última pergunta e já finalizando. Como instituir o temor de Deus sobre a minha casa? E aí a gente fecha o programa. Bom, primeiro eu volto a falar que quem governa a sua casa? Eu pergunto, não, quem governa a sua casa? Nós estamos debaixo de um governo teocrático. Pai, você não pode tomar mais nenhuma decisão sem consultar a Deus. A outra coisa que eu digo, a tua casa precisa ser santa. Né? Tudo que não agrada o coração de Deus, tira da sua casa. Deus quer fazer uma revolução na tua família, mas você precisa colocar em ordem a tua casa, você precisa colocar em ordem a tua família, você precisa saber o que está acontecendo dentro da sua própria família e Deus vai fazer coisas sobrenaturais na tua vida. Se prepare para o novo tempo. Isso, ordem, ordem, isso aí. Ordem na casa. Isso aí. Eu quero agradecer a presença do pastor Dario e esse mês estamos falando sobre família. A sua família pertence ao Senhor Jesus, né? Família forte, nós vamos ter uma nação forte, uma igreja forte. Então preserve a sua família é preciosa. Não desista da sua família, né? Não saia daí, tem muito mais no projeto Vida Nova na TV. Eu termino dizendo e agradecendo ao pastor Dario Bonet, né, que esteve aqui conosco. Que Deus te abençoe muitíssimo.